Olá, galerinha de estudantes da Escola Raimundo Farias. Hoje nós iremos produzir um pequeno tear de papelão. Esse pequeno tear, ele é utilizado para produzir pequenos tecidos, tá? E para isso nós iremos precisar de um pequeno pedaço de papelão. Nesse caso aqui, esse meu pedaço, ele tem 15 centímetros por 20 centímetros, mas vocês podem também utilizar outros pedaços de papelões com outras medidas. Então, enquanto maior esse pedaço de papelão, maior será esse tecido que você irá produzir. Então, temos um pedaço de papelão aqui, como já falei. Precisaremos de uma régua, de um lápis, de uma tesoura e de fios para produzirem aí o nosso tecido. E aí vocês podem utilizar cores diversas. Aqui nós temos a cor vermelha, a cor branca, tá? E também iremos produzir uma pequena agulha feita de papelão para possibilitar o entrançado dos fios nesse pequeno tear. Vou fazer aqui, utilizar a medida de uma largura de 1,5 centímetro por 8 centímetros. Tá? Mas vocês podem formar agulhas com outros tamanhos diversos, outras medidas. E aí, após formar esse pequeno retângulo, vocês fazem uma pequena pontinha aqui, em uma parte desse pequeno retângulo, e aqui vocês fazem dois pequenos cortes para a gente enlaçar os fios da trama, tá bom? Então, agora nós vamos fazer os dentes do pequeno tear de papelão. Vamos pegar aqui a dimensão de 1 centímetro, vamos fazer a marcação de 1 centímetro nesse lado, de 1 centímetro também desse outro lado. E aí, vamos pegar aqui a régua e fazer uma marcação para a gente fazer essa identificação desses dentes do tear. A gente vai fazer isso de um lado, tá? A gente tem aqui, vamos fazer no lado, de um lado da borda, de outro lado. Então vamos aqui também para esse outro lado. Vamos marcar aqui 1 centímetro desse lado, vamos marcar também 1 centímetro desse outro lado. Vamos fazer aqui uma pequena marcação. E logo em sequência, a gente observa que aqui, em um lado da borda, como nós fizemos a medida, são 15 centímetros. Então, a cada centímetro, nós vamos fazer uma pequena marcação. Então, a cada centímetro, vamos fazer essa pequena marcação. Pronto, fiz aqui a marcação nessa borda do papelão. Vamos fazer também as marcações nessa outra borda. Aqui eu vou fazer, com base em 1 centímetro, fazer essa representação aqui também com meu lápis. Vamos fazer também do outro lado da borda, fazendo também a marcação de 1 centímetro. Agora nós vamos cortar. Vamos cortar aqui onde tem essas marcações, vamos fazer uma separação para que a gente possa fazer os dentes do nosso tear de papelão. Pronto, e agora nós temos o nosso pequeno tear de papelão. E aí, nós vamos utilizar agora os fios para a gente fazer ou o nosso tapetinho, ou o nosso adereço decorativo, de forma bem bacana. Bem, após a confecção dos dentes do nosso tear de papelão, iremos agora mostrar para vocês como formar os cabrestis desse pequeno tecido.
Então, vamos utilizar aqui um novelo de fios, tá? Para formar esses cabrestis. Então, eu posso formar um cabresti com apenas uma perna, fazendo a ligação entre esse dente do TA para esse outro dente. Então, nesse caso aqui, nós teríamos um cabresti formado apenas com uma perna, ou seja, um fio. O cabresti, nesse caso aqui, ele é formado por essas linhas longitudinais. São considerados fios de urdume desse pequeno tecido que será formado. Mas eu posso formar também cabrestis com mais pernas. Então eu posso aqui, ao invés de colocar uma perna, um fio, pegar duas pernas. Então aqui, esse cabresti será formado por duas pernas. E aí eu tenho aqui esse cabresti. Mas eu posso também formar um cabresti com 3 pernas, ou seja, 3 fios. Então, utilizo mais uma perna de fios aqui do novelo. E aí eu tenho um cabresti com mais pernas. Um cabresti, no caso, formado por 3 pernas. 3 fios, como podemos ver aqui. Mas posso também formar um cabresti com 4 pernas. Então, vamos lá, colocando mais uma perna aqui. E aí, ao invés de ter 3 pernas, eu tenho agora 4. Então, aqui vou encaixar também nos dentes desse pequeno TA. Então, como vocês podem ver, nós podemos formar com 5 pernas, 6 pernas. Observem que quanto mais pernas, mais fechado será esse tecido quando ele for tramado, certo? Quando ele for tecido. Então, no caso aqui do nosso pequeno tecido, eu vou formar um cabresti com 2 pernas, tá? E vou começar a encaixar aqui. Então, peguei os 2 fios, meu cabresti terá 2 fios, e vou aqui encaixar nesse primeiro dente, tá? Vocês podem encaixar, podem dar um nozinho aqui, para que ele não saia. Ou vocês podem também pegar essa pequena aberturazinha e encaixar aqui dentro desse dente, tá bom? E aí ele não sairá. Vai ficar preso aqui nesse primeiro dente. Ou encaixa assim, ó. Então, vou deixar assim também. Então, é interessante que esse cabresti ele fique bem esticado. Venho aqui para encaixar no outro dente da outra borda. E aí, venho aqui, ó. Vou fazer esse pequeno cruzamento e vou encaixar nesse outro dente. E venho novamente para o dente da outra borda. E assim nós vamos fazendo vários cabrestis desse pequeno tecido. Então, finalizamos aqui os nossos cabrestis, esse pequeno TA de papelão. Esse tecido ele será formado por 14 cabrestis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a gente observa que cada cabresti desse terá 2 pernas. E aí a gente vai utilizar a nossa agulha de papelão para fazer os fios que serão utilizados na trama. Aqui a gente tem os fios de urdume, são os fios que estão na longitudinal, e vamos agora entrançar. Então vou utilizar aqui os fios brancos. Então a gente vai pegar aqui esse fio branco, vai amarrar aqui, ó, enganchar aqui, para que ele não saia, tá? Então dê uma voltinha aqui nessa agulha de papelão
E aí, ó, eu vou, para mim fazer o tecido, eu vou intercalando entre os cabrestis. Então, comecei por baixo, passo por cima, vou por baixo. E aí, ó, a gente vai pegando esse fiozinho e vai encaixando aqui. Vai sempre levando para a borda com o dedo. Vai apertando um pouquinho. Uma dica, a gente não vai apertar muito o fio aqui da lateral, para que o nosso tecido ele não fique com a deformação, apertado aqui nas extremidades, nas bordas, tá? Então a gente sempre vai deixar um pouquinho frouxinho aqui na lateral. E aí eu venho, ó, agora dando a continuidade, se o fio aqui da trama, ele passou na última bordinha por cima, eu vou fazer o retorno por baixo. Então, venho por baixo, aí passo por cima desse outro cabresti, passo por baixo, então vou intercalando, um por baixo e um por cima do cabresti. E aí vamos dando continuidade, ó. E aí eu venho da mesma forma aqui, ó. Ele passou, o fio da trama passou por cima do cabresti, agora ele vai passar por baixo, fazendo o processo inverso, intercalando. E aí vamos tecendo o nosso tecido. E vamos dando continuidade à nossa tramação. E finalizamos com esse fio, dando um pequeno nó aqui nesse cabresti, para que a gente possa formar um tecido firme, tá? E agora vamos tirar aqui os cabrestis dos dentes desse pequeno tear de papelão. Vamos também aqui para o outro lado, fazendo o mesmo processo. E nós temos o nosso pequeno tecido feito em um tear de papelão. Que legal, que bacana. E aí vocês podem usar a criatividade de vocês em relação à finalidade desse pequeno tecido.